Então, agora, nós vamos passar diretamente para a sessão de vídeo pôsteres, que vai ser presidida pelo Matheus Pavani, e ela consiste de uma apresentação sequencial de pôsteres de curta duração, de vídeos de curta duração, e aí, depois da apresentação sequencial desses vídeos, vai ser feita uma sessão de perguntas aos autores e autoras dos vídeos, tá certo? Matheus, deixo a palavra com você. Obrigado, professora Nádia. Bom, boa tarde, saudações acadêmicas a todos que estão aqui com a gente no Google Meet e também nos assistindo no YouTube. Então, como a professora Nádia disse, eu estarei presidindo essa sessão de videoposters, tá? No qual teremos 3 trabalhos sendo apresentados. Então, eu vou estar compartilhando com vocês em sequência 3 videoposters. O primeiro da Radassa Unizac, da Unifesp. Em segundo, o da Gerda Mair, também da Unifesp. E terceiro, do Gustavo Bertaco, da USP, tá? E ao final dessas apresentações, será feito as perguntas, tá certo? Então eu vou começar compartilhando a minha tela com a primeira apresentação da Radassa. Ok. Nádia, só vou pedir que, à medida que conseguir ver a tela, você me sinaliza, por gentileza. Sim, eu sinalizo. Está chegando. Está carregando. Chegou? Aqui, está carregando. Pode dar o play. Está rodando aquela bolinha lá, talvez você possa não tem problema. Eu acho que é alguma coisa do YouTube mesmo. Então, pode dar o play. Olá, o meu nome é Radassa Unizac e este vídeo faz parte de um dos trabalhos apresentados no 7º Workshop de Cosmologia e Astrofísica da Unifesp. Em colaboração com os professores Paulo Michel e Carlos Senise Júnior, nós elaboramos uma apresentação introdutória sobre um tema que tem intrigado muitos cientistas há muito tempo. O título da nossa apresentação é Matéria Escura, uma componente exótica no universo. Quando nós olhamos o nosso universo em uma escala macroscópica, nós percebemos que ele é formado por galáxias, de vários tipos e tamanhos. E essas galáxias, geralmente, elas estão próximas entre si, formando aquilo que nós conhecemos como aglomerado de galáxias. Nos anos 30 do século XX, um cientista chamado Fritz Wieck, ao estudar um aglomerado de galáxias chamado COMA, percebeu algo que intrigou o entendimento da comunidade científica na época. Fritz Wieck, ao estimar a massa desse aglomerado de galáxias, consequentemente ele conseguia prever a velocidade de movimento dos corpos dentro desse aglomerado. Porém, quando ele fez a medida da velocidade do movimento dos corpos, ele percebeu que os dados eram incongruentes. Existia muito mais velocidade e, consequentemente, mais massa daquilo que esperado pelas leis newtonianas. Assim, ele apresentou uma hipótese da existência de uma matéria não visível no universo. Nos anos 70 do século XX, um grupo de pesquisa liderado por Vera Rubin chegou à mesma conclusão ao averiguar a velocidade de rotação das estrelas, de que poderia realmente existir um tipo de matéria não visível. Com o passar dos anos, os tipos de medições foram sendo aperfeiçoadas e cada vez mais sendo comprovado que existia realmente esse tipo de matéria escura no universo. O atual lógico leva em consideração de que a matéria escura ela faz parte da evolução do nosso universo. Até os dias atuais, ninguém sabe ao certo o que é a matéria escura. Nós sabemos que existem indícios de que ela existe e que ela interage com os corpos que estão ao seu redor. Se você se interessou pelo nosso trabalho, deixe o seu comentário ou a sua dúvida. Tchau, tchau! Então, esse primeiro vídeo foi o trabalho da Radassa. Opa, saiu um som sem querer aqui. Então, esse foi o trabalho da Radassa sobre matéria escura, uma componente exótica do universo. Agora, o segundo videopôster apresentado será o da Gerda, também da Unifesp, cujo título é
Estudo da reação do berílio 7 próton-gama no problema dos neutrinos solares. Então, vou estar encerrando minha câmera e compartilhando a tela. Estão vendo minha tela? Sim, normalmente? estamos. Então, Sim. ok. Vou reproduzir. Olá, meu nome é Gerda Lima Mair, sou do curso de Química Industrial da Unifesp, minha orientadora é a doutora Marlete Assunção. Eu vou apresentar um estudo da reação do berílio 7 próton-gama no problema dos neutrinos solares. Neutrinos são partículas subatômicas de natureza indefinida que possuem os seguintes tipos: eletrônico, muônico e taônico. Eles são emitidos como um produto de reações de fusão termonuclear dentro do Sol. E alguns valores previstos são discrepantes comparados aos valores obtidos nos experimentos realizados, o que caracteriza o problema dos neutrinos solares. Uma das teorias para explicar o problema é que neutrinos eletrônicos sofrem oscilações quânticas que transformam esses neutrinos emitidos pelo Sol em outro tipo de neutrino no seu percurso até a Terra. Muitos experimentos são dedicados à detecção dos neutrinos solares desde 1970. Um dos mais importantes é o Super Kamiokande no Japão. Uma das reações nucleares que inicia o processo de emissão do neutrino eletrônico é a do berílio 7 próton-gama. Nela, a diminuição do isótopo de boro é a principal fonte de neutrinos de altas energias detectados na maioria dos experimentos. A seção de choque dessa reação consiste no parâmetro com maior incerteza. A importância da detecção consiste em que as medidas do neutrino solar podem ser usadas para determinar as propriedades físicas do núcleo solar e testar diretamente as teorias de evolução estelar e geração de energia nuclear dentro das estrelas. O objetivo é estudar o problema dos neutrinos solares através da revisão dos dados experimentais da reação do berílio 7 próton-gama, enfatizando aspectos de astroquímica. A metodologia do trabalho consiste em revisar os dados experimentais da reação do berílio 7, próton-gama, buscar as condições experimentais, testar a qualidade dos dados e verificar e compreender as inconsistências dos conjuntos de medidas de seção de choque que apresentam valores discrepantes. O Sol é uma fonte de produção de neutrinos, onde ele é constituído por um plasma em equilíbrio termodinâmico que queima hidrogênio em hélio a uma temperatura de 15 milhões de Kelvin. A produção de energia ela é dada em cadeias próton-próton que transformam o hidrogênio em hélio. E, nesse processo, ocorre a emissão de neutrinos eletrônicos. Nessa figura, temos um esquema das reações de produção de neutrinos, onde a reação do berílio 7 próton-gama está circulada. Ela é a chave de produção de neutrinos de altas energias. As porcentagens em vermelho são a probabilidade de cada reação ocorrer, que também é chamada de seção de choque. Essa próxima figura, ela representa o diagrama dos níveis para a reação de berílio 7 próton-gama, onde podemos ver os canais de entrada da reação, a ressonância estreita a 0,77 e os 2 gama de decaimento. Para as medidas experimentais, são utilizados 2 cálculos: a seção de choque para a energia média do próton e o fator S astrofísico, que é a correção da seção de choque, que diminui a dependência acentuada com a energia. Analisando os dados experimentais, temos os gráficos do fator S astrofísico em função da energia, que representa a função de excitação. Também é possível verificar os dados experimentais utilizados no cálculo e em 4 deles dá para ver a largura do nível correspondente à ressonância estreita de 0,77 MeV. Os dados extraídos apresentam discrepâncias, permitindo a separação dos grupos conforme pode ser visto na figura abaixo, nos itens B e C. Essas discrepâncias refletem em valores distintos dos valores S astrofísicos na energia de Gamow. O estudo da reação do berílio 7 próton-gama é a parte essencial para o entendimento do problema dos neutrinos solares. Analisando as medidas, foram obtidos 2 conjuntos, onde os autores adicionam resultados de outros autores no cálculo do fator S astrofísico.
Porém, isso pode levar a valores discrepantes. Nesse caso, o estudo mostrou a necessidade de avaliar criteriosamente os resultados dos cálculos de matriz R para compor o conjunto de dados a ser considerado nos cálculos. Muito obrigada pela atenção. Então, temos mais uma apresentação finalizada da Gerda. Agora a gente vai seguir para terceiro e último vídeo pôster do Gustavo Bertaco sobre curiosidades sobre a primeira imagem em escala de horizonte de um buraco negro. Tá, então vou estar compartilhando aqui a tela com vocês. Ok, estarei reproduzindo agora. A imagem está aqui. Bom, a primeira curiosidade é que essa imagem só foi possível graças ao Event Horizon Telescope, que é o EHT, uma rede de 8 telescópios, radiotelescópios, a qual possibilitou a gente estar enxergando, captando esses dados, que posteriormente eles foram enviados. A outra curiosidade é que eles foram enviados em aviões, porque cada telescópio por dia gerava um total de 350 terabytes de dados. E assim, não tinha nem como a gente armazenar isso numa nuvem, fazer o upload diário dessa magnitude, né? E no total essas máquinas processaram 5 petabytes de informação. E assim, esses 5 petabytes seriam 5 bilhões de música MP3 trocando. Vale ressaltar que a pirâmide de Gizé foi construída há pouco mais de 4,5 mil anos. Ou ainda, esses 5 petabytes seriam equivalentes à soma de todas as selfies tiradas por 40 mil pessoas ao longo de toda a sua vida. E essa imagem ela só foi possível graças a Catherine Bowman, ela tem mestrado e doutorado em engenharia elétrica, ela é professora atualmente do Instituto de Tecnologia da Califórnia, e foi o algoritmo dela que é tão poderoso que consegue encontrar corpos celestes supermassivos a milhões de anos-luz da Terra, que foi responsável por criar a imagem desse buraco negro, né? E essa imagem demorou 2 anos para ser processada e renderizada. E sobre a capacidade do IHT, a resolução dele, pensa que ele fosse que nem uma pessoa na Terra. Ele seria capaz de olhar um pão francês na Lua. Ou se ele fosse uma pessoa sentada num café em Paris, conseguiria ler um jornal na ilha de Manhattan. Porém, mesmo assim, tudo isso parece muito desfocado, porque a imagem do buraco negro em si, o buraco negro em si, excede a capacidade máxima da resolução do HT. Porém, em 2021, demorou 2 anos para a imagem ser processada, terminou em 2017 os dados, e a imagem foi publicada em 2019, 11 de abril. Em 2021, a gente teve a imagem polarizada do buraco negro, que está localizado na galáxia de Messier 87, perto da estrela de Spica, que é a 15ª estrela mais brilhante visível a olho nu. E como que a gente consegue olhar um buraco negro se ele absorve tudo? Qualquer tipo de onda, até a luz, ele engole para si. Bom, o gás que cai nele é aquecido a milhões de graus e faz com que ele tecnicamente se ionize. E é com isso que a gente consegue estar visualizando só de telescópios e os outros espectros que fazem a detecção dele, consegue visualizar esse buraco negro. E esse em específico, eu trouxe essa comparação que mostra a diferença dele do nosso sistema solar atual, das sondas Voyager, que já saíram assim, do nosso sistema solar, é praticamente do tamanho do diâmetro dele. E ele tem uma massa de 6 bilhões de vezes a massa do Sol e um raio de 19 bilhões de quilômetros. Existem vários tipos de buracos negros, mas os mais peculiares, mais famosos são os supermassivos, inclusive toda a galáxia estima que tenha um no centro dela. A Via Láctea, por exemplo, tem Sagitário A, o conhecido. E por que investir em astronomia, principalmente no Brasil? Bom, você só está vendo esse vídeo, participando dessa palestra, graças ao Wi-Fi, que foi descoberta por radioastrônomos australianos, ou fazendo ligações do celular, utilizando satélites em geral, graças aos astrônomos também, de maneira rápida e simples.
E uma curiosidade que eu trago é que, para a Terra virar um buraco negro, ela precisaria ser comprimida a um diâmetro de 2 centímetros, que é um diâmetro equivalente de uma moeda de 10 centavos. Então, esse foi o último vídeo posters das 3 apresentações. Eu queria agradecer bastante a Gerda, a Radassa, o Gustavo. A Radassa, ela teve alguns problemas com relação à sua conexão, né? Então, o professor Carlos Senise, que está conosco aqui na sala e fez parte do trabalho junto com a Radassa, está representando o trabalho nesse momento. Então, queria agradecer a todos que estão aqui neste momento e queria agora, finalizado as apresentações, se alguém aqui que está conosco aqui no Google Meet tiver alguma pergunta, por favor, se manifeste para que a gente possa começar, ou se não, a gente parte direto para as perguntas de quem está nos assistindo no YouTube agora. Então, não tem ninguém com a mão levantada, Matheus. Certo. Gustavo? Parece que tem pergunta aqui no chat do Google Meet. Ah, Isso. está certo. Então, a primeira pergunta que está aqui no chat é do Elvis, né? Isso, Elvis Moreira. são as mesmas perguntas do YouTube. Ah, essas então, duas. Tá. Então, beleza. Então, a pergunta do Elvis aqui para o vídeo do primeiro vídeo pôster, então. A pergunta é a seguinte: a única informação que nós temos sobre a matéria escura é que ela gravita? Ela interage com alguma outra força da natureza? Sabe-se que com a eletromagnética ela não interage. Por favor, então, eu chamo o professor Carlos Senise, se puder responder essa pergunta agora. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, pessoal. Bom, respondendo a pergunta, na verdade, aparentemente, a matéria escura só interage gravitacionalmente, né? Mas não interage eletromagneticamente, mas isso não exclui que ela possa interagir através das outras forças, né? Que é a força fraca e a força forte nuclear. Mas, na verdade, também é uma suposição, é uma hipótese, né? Porque a gente não tem ideia do que é a matéria escura. Então, existem vários modelos, pode ser algum tipo de partícula supersimétrica, que aí poderia interagir fracamente ou fortemente, pode ser áxions da cromodinâmica quântica, que é um outro tipo de partícula, e teria algum tipo de interação forte, mas não se sabe. Na verdade, a gente não tem ideia do que seja a matéria escura, mas o que a gente observa que realmente ela não interage eletromagneticamente. Agora, com relação às outras duas forças, é uma grande questão, um grande mistério. Então, é só isso que a gente sabe até agora. Perfeito, professor. Muito obrigado pela resposta. Agora, nós temos uma segunda pergunta para o segundo vídeo pôster, que foi o trabalho da Gerda, né, que está conosco aqui na sala agora. Pergunta do Elvis também. E a pergunta é o seguinte: existe alguma explicação teórica para o fato dos neutrinos possuírem massa tão pequena? As massas dos 3 tipos de neutrinos são distintas? Se sim, qual é o mais leve de todos? E para isso agora eu convido a Gerda a responder essa pergunta conosco aqui agora. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Eu não vou conseguir abrir a câmera, tudo bem? Porque eu estou com um problema na câmera. Sem problemas. Então, para a primeira pergunta, eu não sei a resposta, né? Uma explicação teórica para o fato dos neutrinos possuírem uma massa tão pequena. Mas, em relação à massa dos neutrinos, né, nós sabemos que temos 3 sabores, né? Que é o eletrônico, muônico e o taônico.
E o que a gente sabe é que eles são uma combinação linear de autoestados de massa. Então, a gente, assim, eu acredito que não tem uma distinção em massa desses três sabores, que são, na verdade, eles oscilam, né? A gente não consegue detectar cada um. Atualmente, o que é detectável é o neutrino eletrônico. Né? Então, aqui na Terra, a gente só consegue detectar o eletrônico, que é o que interage com os detectores aqui na Terra. Então, acho que seria isso. Não sei se respondeu a pergunta. Perfeito, Guilherme. Perfeito. E à medida também que o pessoal, acredito que se tiverem mais perguntas também, o Rafael e a Marina que estão conosco aí, eles estão também estão guardando as perguntas para poder passar para vocês também posteriormente. Marina, levantou a mão? Tem uma terceira pergunta do Elvis, né? Ah, tá. Você colocou aqui, né? Tá certo. Então, nós temos uma terceira pergunta aqui, do Elvis também, para o terceiro vídeo pôster, do Gustavo. E a pergunta é o seguinte: os buracos negros podem ser datados, entre parênteses aqui no caso, né? Determinar a sua idade? Pode-se atribuir uma temperatura ou horizontes de eventos de um buraco negro? E para isso, para essa pergunta, convido ao Gustavo a nos dar a resposta aqui agora. Boa tarde, pessoal. Me desculpa o barulho, porque eu não estou em casa no momento. Bom, eu gostei das duas perguntas, elas se bem que têm uma relação entre si. A primeira pergunta seria possível datar. Nas minhas pesquisas eu nunca vi algo relacionado a isso. Porém, a gente, que nem o Gustavo estava comentando anteriormente, o buraco negro ele tende a crescer e engordar com o tempo, conforme ele vai consumindo massa. Então, seria assim, talvez, uma maneira da gente estar fazendo uma determinação de um buraco negro de uma idade dele. A segunda pergunta, você poderia repetir para mim? Sobre a temperatura? A segunda pergunta é: poderia se atribuir uma temperatura ao horizonte de eventos de um buraco negro? Bom, ao horizonte de eventos do buraco negro, eu diria que seria nula. Porém, ao seu entorno, ela teria uma temperatura assim, até que elevada, já que ele está ionizando o gás e faz com que o buraco negro seja visível. Tá certo. Então, com base nisso, não temos mais perguntas. Acredito que podemos dar como encerrado, professora, então, essa sessão. Podemos, então, encerrar a sessão de pôster e, havendo outras perguntas, ou a pessoa que fez a pergunta ao Gustavo quiser entrar em contato depois, pode mandar um e-mail para nós, que a gente coloca aí em contato. Vou mandar meu e-mail aqui no chat. Pode ser? Ah, pode ser. Pode colocar o e-mail no chat. Pode. Então, aproveitando, se a Gerda quiser também colocar o e-mail dela aqui no chat, para caso alguém tenha alguma pergunta também. Isso. E o mesmo também no caso da Radassa e do Sinise. Fiquem à vontade, que aí vão lá para o YouTube, para quem quiser também perguntar direto para eles. Certo? Eu creio que sim, então, podemos encerrar, né, Matheus, essa sessão? Exatamente, agradecendo a todos que participaram aqui com seus videopôsteres, que continuem nessa trajetória acadêmica boa. Certo.